Existe um tipo de glaucoma que é comum de a gente ter no consultório e de difícil tratamento, que é o glaucoma neovascular. Esse glaucoma ele está relacionado a certos tipos de doenças, a um grupo de doenças que causam a isquemia na retina. Então, existem várias patologias que podem levar ao glaucoma neovascular. A isquemia que eu acabei de falar é, na verdade, quando falta oxigênio para as nossas células retinianas, né, lá do fundo do olho. E isso pode acontecer por doenças como diabetes, como oclusões vasculares no fundo do olho, como se fosse um infarto da retina. Isso pode acontecer em pacientes que têm diabetes, hipertensos, que têm algumas predisposições a ter essas oclusões vasculares no fundo do olho. Pacientes que têm aquelas obstruções de carótidas, né, que vão levar o fluxo sanguíneo do pescoço para os olhos, para toda a cabeça, na verdade. E se tiver essa oclusão, chega menos sangue, menos nutrientes, o olhinho também entra, né, naquela ciclo da isquemia com a falta do oxigênio. Então, quando a gente tem a falta de oxigênio, que também pode estar relacionada a tumores, outras causas, a gente vai ter uma falta de oxigenação no fundo do olho. Então, o olho, ele interpreta essa falta de oxigenação e tem um estímulo, né, a produzir mais vasos, como se a gente conseguindo produzir mais vasos, a gente conseguisse mais oxigenação para aquela área que está isquêmica, que está sem receber oxigênio e nutrientes. Então, vão crescendo novos vasos. Daí vem esse termo neovascularização, novos vasos dentro do olho. Só que esses novos vasos, eles não são saudáveis para o funcionamento do olho. Então, lá no ângulo de drenagem do olho, que seria o ralinho da pia do olho, é como se no ralo da pia começassem a crescer alguns vasinhos. E esses vasinhos podem obstruir, ocluir, fechar esse canalzinho de drenagem. E daí a gente tem o aumento da pressão intraocular, aumento da PIO, porque o líquido que é produzido dentro do olho, ele já não consegue fluir por esse ralo, tá obstruído. Então, nesse caso, a gente chama de glaucoma neovascular. A gente consegue ver no olho, quando a gente examina no aparelho, na lâmpada de fenda, vários vasinhos ali na pupila, na íris, que é essa parte colorida do olho, e inclusive lá no ângulo de drenagem, que seria no ralinho da pia. Esses vasinhos vão causando essa oclusão, essa obstrução, e a pressão, ela tende a subir muito. A questão do tratamento ser difícil e pouco responsivo é porque para a gente ter uma melhora, né, dessa filtração, da drenagem, uma redução da pressão intraocular, a gente tem que ter também a melhora da doença de base que causou o glaucoma. Então, no caso do paciente diabético, que seria o mais comum, a gente tem que ter o controle do diabetes, né? Um controle estrito do diabetes. A gente tem que também ter um tratamento da retina para diminuir esses estímulos, né? De formar novos vasos. Então, o tratamento da retina muitas vezes é feito com laser na retina, com injeções intravítreas, ou seja, injeções dentro do olho. Alguns casos até com cirurgia vitro-retiniana, cirurgias da retina, para tentar controlar esse processo. E aí, controlando esse processo, a gente também tende a conseguir o controle da pressão intraocular, também muitas vezes com cirurgia. O mais habitual da gente fazer nesses casos são os implantes valvulares, os implantes de tubo intraocular. No caso, o implante do tubo, o que é que ele vai fazer? É como se tivesse ali um sistema de encanamento que está obstruído. Então, eu vou lá e coloco um caninho novo, que vai, então, tá desobstruído, e aí o líquido vai por ali, pelo buraquinho, como se fosse um caninho novo, o tubo que a gente põe, né, dentro do olho para fazer essa drenagem. Mas alguns pacientes que conseguem controlar melhor o diabetes, a doença de base, que usam corretamente os colírios, podem ficar só no colírio, podem
necessitar de uma cirurgia também antiglaucomatosa de outro modelo, ou o tubo que é o mais utilizado no caso do glaucoma neovascular. Se vocês tiverem dúvidas sobre glaucoma neovascular, podem deixar aqui uma mensagem para mim, tá? Beijo!